Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa tarde seja uma tarde de bênção e de milagre para todos vocês. Amém? Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao meu testemunho, mais um vídeo desta série maravilhosa. Creio que a tua fé será aumentada cada vez mais através da palavra do Senhor, dos testemunhos que são contados neste canal. Amém? Eu sou José Modesto e esse é o canal Som de Muitas Águas. Seja bem-vindo você que ainda não é inscrito, não é mais que já está assistindo os meus vídeos, já está assistindo esses conteúdos. Eu quero agradecer a você, que o Espírito Santo esteja todo o tempo ao seu lado, iluminando, te guardando, te livrando de todo mal, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso, Ele está pronto a nos abençoar, está pronto a nos abençoar de verdade. Amém? Amados irmãos, na verdade o meu testemunho de libertação e cura divina, eu já o terminei, mas eu resolvi implementar algumas visões que Deus, pela tua misericórdia, Deus me mostrou, visão celestial, e eu estou a contar neste canal algumas delas, e sei que é de bom proveito para muitos. Para muitos, talvez não faz sentido, alguns não acreditam até mesmo, tudo bem. Todos têm direito de acreditar naquilo que quiser. Eu creio na Bíblia Sagrada, creio nos profetas, creio em Cristo e acredito nos dons do Espírito Santo, porque eles estão aí. Jesus ainda não veio, isso mostra que os dons de Deus ainda não foi tirado da terra. Amém? Mesmo hoje, você pode adquirir esses dons da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus? Muitos realmente deixaram de crer nos dons do Espírito Santo, não sei por que razão, mas tudo bem. Cada pessoa tem a sua razão, a sua interpretação das Escrituras Sagradas. Eu prefiro ficar com a experiência. Embora, claro, devemos examinar bastante as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, mas você deve buscar de Deus uma forte experiência com o Espírito Santo. Isso é um pouco dificultoso, nem todos conseguem, porque vai exigir de você um certo sacrifício. Não estou falando sacrifício tipo no passado, sacrifício de animais, de ofertas, não. O sacrifício que se deve fazer hoje é você levar a tua vida no altar de Deus. De fato, quando isto acontece, você percebe que o Todo-Poderoso, Ele aproxima mais de você. Até porque está escrito, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. É assim que acontece. Quando você aproxima do Espírito, do Todo-Poderoso, através da sua atitude de santificação, oração, jejum, todo o tempo, você está aproximando de Deus. E Deus, como é fiel, Deus, como não volta atrás com a tua palavra, e é claro, Ele se agrada da sua atitude e Ele aproxima de você agora. E é muito maravilhoso quando isso acontece na vida de qualquer pessoa. Amém? Desde já eu quero que você apanhe a sua Bíblia. Vamos examinar, vamos ler uma passagem da Bíblia para nós entrar nesse assunto, sabendo que a Bíblia nos dá esse respaldo, nos orienta que isto é verdadeiro. O que eu vou falar aqui e o que eu tenho falado é verdadeiro. O que eu tenho falado de revelações, de visões que Deus, pela tua misericórdia, me mostra, já me mostrou e continua a mostrar. Cura divina, questão de doutrina, usos e costumes. São muitas coisas, meus irmãos,
que às vezes nós deixamos de fazer, coisas simples que não nos leva de fato a conhecer Deus. São coisas simples que quando nós começamos a fazer, a praticar, agrada ao Espírito Santo e pode levar você numa dimensão espiritual que você jamais viu, jamais experimentou. Amém? Vamos ler. Já está com a Bíblia na mão. Nós vamos ler em Atos 2, a partir do versículo 14. Vamos ler aqui uns 3 ou 4 versículos. E vamos entrar já no assunto de hoje, na visão celestial de hoje. Amém? Vamos lá então, já está com a Bíblia, graças a Deus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, junto com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito darei sobre os meus servos e as minhas servas, e eles, nesses dias, eles profetizarão. Glória a Deus. Está vendo só, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus? Aí está o autor de Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Quando Pedro, segundo as Escrituras, segundo essa passagem que acabamos de ler, após se cumprir o dia de Pentecostes ali em Jerusalém, aquelas pessoas que estavam junto com eles, todos receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, na sua própria língua daquele povo que ali estava. Então, quando terminou aquele alvoroço, segundo as Escrituras, Pedro se pôs no meio deles e mais os outros discípulos, no meio daquele povo que estava ali ao redor daquele templo, a admirar, buscar entendimento por que estava acontecendo aquele intenso barulho, que era o Espírito Santo. Alguns achavam, testificavam, estavam reclamando que aquele povo ali estava talvez embriagado, ou estava cheio de monstros, mas o que Pedro falou? Pedro refutou a eles: não estão embriagados esses homens, mas o que está acontecendo hoje foi o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel profetizou no passado, antes de Cristo, que no final dos tempos, ou nesse dia, após o Messias, o ressuscitado, subir aos céus, ia enviar o Espírito Santo, como ele enviou, ia derramar sobre toda a carne, e muitos agora, os mancebos, os jovens, os velhos, os servos, as servas, uns iam profetizar, outros iam ter visão, outros iam ter visão em sonhos, outros iam realmente profetizar. Uma maravilha, e aconteceu neste dia. Mas parou por aí? De forma nenhuma, não parou por aí. O Espírito Santo, mesmo hoje, continua a trabalhar da mesma maneira. Mesmo hoje o Espírito Santo ainda está na terra. A Igreja de Cristo não foi arrebatada, não foi levada ainda. Muitos pregam que só foi para os apóstolos aquele acontecimento. É porque a fé deles são muito pouca. O crente que prega que os dons só foi para os apóstolos, ele está realmente precisando de ter um encontro com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu li esta passagem e para nós entender de fato que o Espírito Santo ainda está sobre a terra, ainda está batizando pessoas, dando os dom de línguas estranhas, variedade de língua, dom de interpretar as línguas, interpretar os espíritos,
dom de profecia, dom de revelação, dom de discernir os espíritos, dom de maravilha, enfim, esses dons estão aí para todos. Agora, a questão é, parece que está desaparecendo. É porque o Espírito Santo já foi ainda? Não. É porque nós estamos deixando de buscar estas grandes verdades que está disponível para todos. Amém? Vamos entrar no assunto, graças a Deus. Após a visão, essa última visão que eu contei no último vídeo, sobre o arrebatamento ali na igreja, Deus me mostrou mais uma visão, meus irmãos, nesse mesmo ano, para a glória de Deus. Eu estava realmente em campanha de oração e jejum todo o tempo, glória a Deus. Até mesmo hoje Deus sempre me dá força para me jejuar um pouco, porque o jejum ele nos leva realmente numa dimensão espiritual muito gloriosa. Então, de repente, eu estava orando a Deus de madrugada e eu percebi que um ser me pegou, como se pega uma criança, né, pelas axilas, e começou a subir para o alto comigo. Maravilhoso. Um ser muito poderoso. Eu comecei a dar glória a Deus. Estou indo para o céu, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Todo-Poderoso. Uma alegria imensa. Quando mais que de repente, quando chegou numa determinada altura, eu percebi que aquele ser passou a andar de lado comigo, me sustentando. Ele é uma velocidade imensa, uma velocidade que não podemos calcular. Ele começou a andar de lado. Aí eu parei de dar glória a Deus. Parei e comecei a pensar. Afinal, não estou subindo mais. Estou andando, estamos viajando em sentido lateral. Não, ele deixou de subir, então não estamos indo para o céu. Quando mais que de repente, aquele ser entrou comigo numa terra desconhecida, um mundo desconhecido, e ali me deixou. Ali ele me deixou, era uma cidade deserta, sabe? Várias ruas, deserta mesmo. Eu não conseguia ver ninguém ali naquela cidade. Tinha as ruas, as casas, algumas casas um pouco parecido com quando dá um terremoto em uma cidade, que as casas caem uma parte, algumas paredes de prédios, você entende? Esta era a aparência daquela cidade, uma cidade deserta, já com um pouco de ruína nas construções ali, nos prédios, nas casas, no pavimento das ruas. E eu observei aquelas ruas, olhava longe, não via ninguém, olhava para um lado, para outro, para frente. Então, em um determinado momento, eu olhei para frente e vi lá uma fila de pessoas, vi pessoas bem distantes. Era uma fila de pessoas. Aí eu, por mais depressa, comecei a andar em direção àquela fila de pessoas, à minha frente, ao longe. E fui aproximando, andando naquelas ruas desertas, até que me aproximei daquela fila. Realmente era uma fila de pessoas, entre homens e mulheres, jovens, adolescentes, de todas as idades. Interminável aquela fila. E ao longe, onde aquela fila terminava, um galpão coberto de um tamanho interminável. E aquela fila entrava naquele galpão, ela desaparecia ali. Então, quando eu aproximei daquela fila, eu percebi que de um lado e do outro a cada distância tinha um soldado, de um lado e do outro, organizando aquela fila. Uma figura de homem, uma farda vestida de soldado, ali organizando aquela fila de pessoas. E eu, quando eu aproximei, um dos soldados que estava na ponta da fila disse: venha, entra você também. Você já está aqui, é para entrar na fila. Aí eu, sem saber o que estava acontecendo, entrei naquela fila e continuei a andar. E vai andando e sempre chegando pessoas atrás de mim. Não parava de chegar, não parava, sempre chegando, sempre chegando. Quando eu aproximei, meus irmãos, para minha surpresa daquele galpão, eu passei a enxergar lá dentro, de longe, né, as portas bem grandes, as pessoas que iam entrando, iam
todos iam entrando também em fileira em um balcão imenso. Era um balcão, uma espécie de balcão, e naquele balcão, a cada espaço, não dá para discernir, né? Podemos dizer, a cada espaço de 2 metros, 3 metros, tinha uma pessoa, uma mesa, e uma pessoa com uma seringa e uma agulha na mão. E cada pessoa que estava na fila, que entrava, ia para determinada mesa, tomava uma injeção, uma espécie de vacina, e tinha um ser com a prancheta na mão, anotando todos os nomes das pessoas. E sabe quem estava anotando quem é este ser? É o espírito, Satanás. Esse espírito, esse demônio, Deus já me fez eu ver ele pelas 3 ou 4 vezes. Pela misericórdia de Deus, em visão eu já vi ele por mais de uma vez. Inclusive o Espírito Santo me fez entender que ele é o que mais me persegue. Mas Jesus tem me dado graça. E ele estava com a prancheta na mão. A função desse espírito é anotar as atitudes das pessoas, principalmente dos crentes nas igrejas. Ele anda com uma prancheta, ele é terrível. Então estava lá. Quando eu percebi que aquelas pessoas, ao tomar aquela vacina, receber aquele conteúdo, aquela dose ali, eles ficavam tipo bêbado ou drogado. As pessoas estavam normal na fila e andando normalmente. Quando eles recebiam aquela vacina, aquela injeção, aí eles começavam a ficar assim, tipo, estava bêbado, aquela aparência das pessoas. Fora de si, na verdade. A pessoa ficava fora de si, começava a se rodopiar lentamente, e às vezes a gemer, sabe, tipo, estava sentindo dor. E eram já separadas para um lado, e tinha outros grupos de soldados já pegando aquelas pessoas, desaparecendo com elas, indo para um campo. Quando eu percebi que todos que recebiam aquela vacina ficavam assim, por mais depressa, eu procurei sair, fugir daquela fila. Tentava fugir para um lado e para outro, o soldado me olhando. Até que chegou uma hora que eu tive que correr mesmo. Meus irmãos, deixei aquela fila e saí numa carreira, um desespero. E o soldado, eita, está fugindo, um corre, pega, volta aqui, volta aqui. E eu entrava numa rua, saía de outra, entrava numa rua, saía de outra, e corre driblando, até que eles desistiram, voltaram. Eles voltaram e eu segui a só. Quando cheguei numa determinada rua, eu vi um templo que era uma igreja. Um templo no formato de uma igreja evangélica. Quando eu cheguei em frente àquele templo, era uma igreja. Embora os nomes, as letras, aquelas letras de metal, que muitas igrejas fixam assim na parede, né? Ou de um material qualquer, pode ser ferro, metal, ou mesmo bronze. As letras tinham caído no chão, mas estavam as iniciais, igreja, fulano de tal. Não dava para saber que igreja era, mas era uma igreja. A porta estava cerrada. A porta da igreja era uma barra de ferro, aliás, uma pedra, né? Uma pedra bem grande, tipo uma pedra de mármore, pesadíssima. E eu bati naquela pedra, ela nem movia sequer. Eu coloquei o ouvido para ver se tinha alguém dentro da igreja, e de fato tinha. Escutei uma oração, aí eu bati com força naquela pedra, aquela porta que era uma pedra de mármore gigante. Aí uma pessoa chegou e abriu um pouco aquela porta. Eu pude ver assim a ponta do nariz, o rosto, o olho, era um senhor. E eu perguntei a ele, eu posso entrar aí? Ele disse, não, aqui você não pode entrar, vai embora. Fechou a porta. Sabe o que eu fiz? Bati na porta, ele não abriu mais. E eu imaginando que o soldado ainda estava atrás de mim. Eu disse, meu Deus, onde eu vou me esconder? Eles vão vir à minha procura. O que eu fiz? Subi no telhado daquela igreja e tinha uma espécie de buraco assim. E eu afastei as telhas e entrei por aquele buraco e caí lá no meio do salão. Quando eu pulei embaixo, no meio do salão, me joguei lá. Tinha aquele senhor que tinha aberto a porta para mim,
orando de joelho com o rosto no pó, e do lado dele um jovem, também orando com o rosto no pó. Apenas duas pessoas, um senhor e um jovem, orando. O jovem nem sequer levantou para olhar para mim, mas o senhor que tinha me atendido na porta, ele levantou e disse: eu falei para você que você não pode ficar aqui agora. Saia. Aí ele me pegou pelo braço, abriu aquela porta. Ele abria aquela porta com facilidade. Eu não conseguia. Ele abriu a porta e me atirou lá na rua e fechou. Eu disse: já que eu não posso ficar aqui, vou procurar outro lugar. Aí saí naquela rua deserta. Quando de repente eu avistei ao longe, já saindo da cidade, daquela rua, avistei milhares de pessoas em fileira trabalhando. Aí eu disse: ali tem pessoas, vou até lá. Quando eu aproximei, está lá as mesmas pessoas que já tinham recebido aquela vacina, aquela injeção. Estava cavando, meus irmãos, uma espécie de vale. As pessoas com pás, picaretas, enxadas na mão, dentro de um vale, de um canal, uma espécie de canal gigante, uma largura imensa e uma fundura, né? As paredes bem altas, e aqueles homens trabalhando, uns cortando barro com picareta, outros atirando com as pás, outros subindo com um balde vazio e jogando, enfim, estava em construção. E o soldado, em cada borda daquele canal, uma fileira de soldado, observando aquele pessoal. E aquele pessoal também era às vezes chicoteado quando não queria ou quando cansava. Eles eram chicoteados e eram obrigados a trabalhar. Quando me aproximei, que o soldado me viu, um dos soldados gritou: epa, aquele ali não recebeu a vacina, ele está muito esperto. Aí quando ele falou isso, eu me fiz que estava igual aos outros. Os outros que estavam lá dentro daquele valado trabalhando, ele estava tipo um zumbi, sabe? Um robô, ficava assim, tipo bêbado. E eu comecei a imitar a eles. Imitar aqueles que estavam lá já com a vacina. E eu comecei, eu disse: não, ele já foi vacinado. E o que ele está fazendo aqui fora? Joga ele aí dentro para trabalhar. Me pegaram, trabalha. Eu comecei lá com aquele picarete, só que eu, um olho fechado e outro aberto, observando tudo. Quando o soldado, tinha um soldado que sempre me olhava, e eu sempre assim, olhando de canto de olho para ele, eu ficava assim, para ele não perceber que eu não tinha tomado a vacina. Maravilha, Deus é poderoso. Quando chegou a tarde, aí o dia se passou, o sol começou a inclinar, aí chegou aquele mesmo ser da prancheta, que é um demônio perigoso. E todos vão recolher agora para o segundo galpão. Aí aquela multidão de pessoas, milhares de pessoas, saiu de dentro daquele canal, daquele valado, e seguiu para um outro galpão. Quando todos entrou naquele galpão, inclusive eu, aí aquele ser, aquele demônio que estava com a prancheta na mão, ele começou a chamar nome por nome: fulano de tal, joga ele aqui. E tinha um corredor, meus irmãos, um corredor imenso naquele galpão. E em cada lateral, esquerda e direita, eram celas, milhares de celas, tipo celas de cadeia, mas bem pequenininha. Aí cada pessoa que ele encontrava o nome naquela prancheta, joga este aqui. Aí o soldado abria aquela grade, jogava aquela pessoa e trancava. E o mais interessante é que você já não via mais aquela pessoa. Você só escutava gemidos e lamentos. E foi de um após outros, até que foram todos. Só ficou eu e aquele ser com a prancheta na mão. E os soldados lá, no início do corredor, à espera dele autorizar me pegar. Só que ele ficou a procurar na prancheta, não encontrou meu nome. Oh, glória a Deus! Ele não encontrou meu nome, mas não era para encontrar mesmo. Eu não tinha tomado aquela vacina.
Eu não tinha recebido aquela coisa lá. Não, ele procurou, não encontrou. Oh, glória a Deus! Mesmo na visão, Deus é conosco, meus irmãos. Daí, sabe o que ele fez? Ele olhou para mim, ele me conheceu. Na visão, eu entendi que ele me conheceu, porque a primeira vez que eu entrei na igreja, Deus é amor. A segunda vez, melhor, lembrando, eu vi ele em pé na porta. No dia que eu fui curado na igreja Deus é Amor, que eu entrei, que só tinha um homem do lado, um irmão orando, e umas 6 irmãs orando do outro lado, e um irmão orando em uma mesa, ajoelhado nos pés de uma mesa. Quando eu entrei, que ajoelhei, eu vi ele na porta. Eu passei a mão no rosto e afinal, é a primeira vez que Deus me mostrou uma visão celestial. Glória a Deus, aleluia. E ele já me conhecia. Quando ele olhou na prancheta, que não viu o meu nome, ele começou a rodopiar. Ele deixou aquela prancheta e começou a rodopiar, a rodear a minha pessoa em alta velocidade, que eu não conseguia ver ele. Eu escutava, eu via só tipo um redemoinho, e ele com largas risadas, aquelas risadas que tremia tudo ali. Ali tremia aquelas grades, o chão tremia tudo, e ele em volta de mim em alta velocidade. Aquele vento, e foi me apertando, foi aproximando, me aproximando, me aproximando, e eu em pé, não conseguia ver ele. Ele é muito veloz. E foi aproximando de mim, tipo me sufocando. E eu ali, aí eu clamei. Quando aquele demônio ele começou a rodopiar, aproximando, tipo ele queria me destruir, né? Ele queria me destruir ali. Ele ficou com muita raiva que não encontrou meu nome naquela prancheta dele. Aí eu clamei o sangue de Jesus. Senhor, me socorre, já está bom. Falei, Senhor, já está bom, me socorre, Pai. Aleluia. Naquele momento, baixou-se uma nuvem pequena. Aí o Espírito Santo falou, sobe aqui. Aí eu pus o pé naquela nuvem. Aquela nuvem me apanhou. Já não foi mais aquele ser. Apenas uma nuvem, pequena assim, uma nuvem. Que me comportava no tamanho que eu sou. E aquela nuvem me pegou e voltou comigo para minha casa. Glória a Deus. Exatamente onde eu estava orando. A visão foi esta, meus irmãos. Aí acabou-se aquela visão, sabe? Oh, glória a Deus. Eu sempre lembro daquele dia. Eita, glória a Deus. Então é assim, meus irmãos. Está escrito aqui, no fim dos tempos, Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Ele ia dar visão. Os dons dele é para todos nós. É para os velhos, para os moços, os mancebos, para os jovens, os rapazes, todos que acreditam em Deus, todos que buscam o Espírito Santo, todos que santificam a tua vida, que vivem na presença do Pai. Aleluia. Essas bênçãos é para todos nós. Eu sei que muitos não acreditam, vão me criticar, me chamar de louco. Não tem problema. Você pode falar o que você quiser, meu irmão. Aleluia. Uma coisa é você não conhecer Deus. Você nem faz questão. Ei, você que não acredita, que só sabe criticar os crentes. Os irmãos que têm visão e revelação. Eu sei que tem muitas visões, muitas revelações, profecias que é do homem, é da carne. Mas há servo de Deus e serva de Deus na terra, sim. Que Deus usa, que Deus tem negócio, aleluia. Mas por quê? Porque essas pessoas buscam a Deus com sinceridade. E eu faço um desafio a você que não acredita, você que só sabe criticar os crentes que têm dons de visão, os crentes que têm profecia. Ei, você que é ateu, que diz que é crente, mas é um ateu que não acredita mais nos dons de Deus, se tornou um crente velho, sem poder e sem graça. Eu faço um desafio a você, a partir de agora. Passa a se santificar a tua vida. Entre em uma campanha de jejum e oração e santificação. E eu faço um desafio a você. Busca esses dons. Você vai me falar depois. Deus vai te ouvir.
Deus é com aqueles que buscam, com aqueles que têm coragem. Você tem coragem? Tem? É um crente corajoso de entrar em santificação e jejum e oração? Pois Deus vai te ouvir. Eu te faço esse desafio. Amém? Eu faço esse desafio a você agora. E depois você vai me falar. Você vai me responder. Bem verdade, irmão José. Deus já começou a me mostrar a visão aqui. Está lançado esse desafio. Você que só sabe criticar os outros que têm os dons de Deus. Está lançado esse desafio. Amém? Mas é para fazer. É para se santificar. Não é para ficar assistindo novela, indo para estádio de futebol, indo para a praia aos domingos, não. Você tem que deixar isso aí. Começa por aí, certo? Já que você diz que é usos e costumes, eu te faço esse desafio então. Amém? Todos que têm o dom de Deus sabem o que eu estou a falar. Quem tem os dons sabe o que eu estou a falar. Amém? Então é isso aí, meus amados irmãos. Esta é mais uma bênção que eu estou a contar, que Deus proporciona para todos nós. Eu quero agradecer a você que vai assistir, que vai compartilhar, que o Deus Todo-Poderoso, o Pai das Luzes, continua a te abençoar para sempre. No nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos e vou me despedir com a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Todo-Poderoso assim permitir. Amém. E graças a Deus.